Bem-vindos ao Baú IPP. Chegou a hora da gente revirar o baú e trazer para vocês mais uma pregação que marcou e ainda pode falar muito com a gente, não é mesmo? E essa veio lá de 2015 pelo pastor Arival Dias Casimiro e ele falou sobre o tema Não há salvação fora de Cristo. Isso mesmo. E sabe o que é mais legal? Ele falou apenas de um versículo. Isso mesmo, então prepara, abre aí em Atos 4:12 e você vai ver o tanto que esse versículo vai render. Então, se prepare. Você achou que eu ia esquecer da enquete, não é mesmo? Então anota aí. Você se considera um salvo? Por quê? Escute a pregação. Trazer uma mensagem hoje para crente e descrente. Eu quero apenas pegar um versículo da Bíblia que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. As crianças vão se retirando agora. Esse versículo, se você entender o que eu vou colocar aqui nesta noite, vai servir para você como um versículo-chave para você também falar de Jesus, pregar o Evangelho para outras pessoas. Precisou vir um pastor coreano, pastor Lee, para dizer aqui que todo mundo aqui é um quê? Missionário. Vocês estão lembrados que ele disse assim? Eu sou um missionário, você é um missionário. E você precisa falar de Jesus para alguém esse ano. E você precisa dar um fruto esse ano. Ganhar alguém para Jesus. Tá certo? Quem nunca ganhou alguém para Jesus aqui, levanta a mão. Pouca gente. Então, tá na hora, meu filho. Tá na hora. Você que ganhou, você precisa ganhar mais. Você é um missionário. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse versículo traz o assunto mais importante da minha vida e da sua vida. Esse versículo fala de salvação. E eu pergunto para você nessa noite, se Deus chamar você essa noite, você tem certeza para onde você vai? Quem tem certeza, levanta a mão. Então tá bom. Quem não tem certeza, hoje você vai receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Dizem que nós temos mais de 3.000 tipos de religiões catalogadas. E esse assunto, salvação, é o tema principal de todas as religiões. Só existe religiões, e religiões, elas são criadas e inventadas a cada dia, porque existe uma necessidade básica premente no coração do homem, que é a necessidade de salvação. Se não houvesse a necessidade de salvação, nós não teríamos religião. O grande escritor presbiteriano, Orígenes Lessa, escreveu um livreto sobre a desintegração da morte. E é tão interessante esse livro, porque ele diz, olha, um grupo de cientistas trabalhando secretamente conseguiu uma fórmula que anula o poder da morte. Sabe o que aconteceu? Reuniram países, nações, empresários de todo mundo para matar esses cientistas, porque essa fórmula não poderia ser publicada.
Desde os fabricantes de armas até os donos de funerária, todo mundo falido. Se não existisse, irmãos, morte, se não existisse vida eterna, a gente poderia fechar as igrejas, a gente poderia fechar os hospitais, a gente poderia fechar, hoje está toda a indústria farmacêutica estava falida. Dono de funerária nem se fala. O medo de morrer, o fato de que existe uma vida depois da morte, é o assunto mais importante da minha vida, da sua vida. Você está pensando que o assunto mais importante da sua vida é a sua profissão, a sua família, o seu casamento, o seu emprego? O assunto mais importante que você tem que entender, resolver, de uma forma cabal nessa vida, é a salvação. A sua salvação pessoal. Onde você passará a sua eternidade. E esse texto aqui, esse versículo, está falando de salvação. Salvação. É a necessidade fundamental, a necessidade preeminente. Se você não quer discutir esse assunto, tudo bem. Você pode protelar. Se você não quer conversar sobre isso, tudo bem. Você fuja do assunto. Não trate dessa matéria. Mas essa matéria, querendo ou não querendo, você vai ter que, num momento especial, tratar desse assunto. Da sua salvação pessoal. Segundo lugar, esse texto, além de falar de uma necessidade, esse texto fala aqui de uma exclusividade. E qual é a exclusividade que nós temos nesse texto? Pedro está dizendo aí, e não há salvação em nenhum outro. O que é que significa isso? Exclusividade. Porque abaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Então nós temos uma necessidade e aqui nós temos o quê? Uma exclusividade. Por quê? Porque se nós pegarmos aqui todas as religiões do mundo, todas elas têm uma doutrina de salvação. Por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo diz que o inferno não existe. Que tudo que acontece na existência do homem é aqui na terra. E que a única maneira de você melhorar como pessoa, se aperfeiçoar espiritualmente, é através de um processo de desencarnação, que é a morte, e depois o que? A reencarnação. E nesse processo de encarnação, desencarnação, durante muitas vezes, o seu espírito vai se purificando até você semelhante ao Espírito de Jesus, que é o Espírito perfeito. E os espíritas creem e defendem que Jesus é o Espírito o quê? Perfeito. Só que a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz assim, olha, está determinado aos homens morrerem uma só vez. E logo depois da morte vem o quê? O juízo. Aí você diz, não pastor, mas eu creio, eu sou cristão. E sou católico, apostólico romano. E eu creio que a salvação está na igreja. É a igreja que administra a salvação. E se eu faço parte da igreja, eu sou salvo. Eu fui batizado, fui crismado, cumpri todos os ritos e já está contratado o padre para fazer minha extrema-unção. Eu vou para o céu. Só que além do céu, ou além de Cristo que morreu pelos meus pecados, além da igreja me dar esse certificado de salvação, eu também tenho os meus santos. Eu tenho a Virgem Maria, eu tenho Nossa Senhora Aparecida. Quando eu estou desesperado, eu tenho Santo Expedito. Então eu apelo para tudo. E além disso, eu sou uma pessoa que pratica o quê? Boas obras. Eu não mato, eu não fumo, eu não adultero, eu não desejo mal por ninguém. Então eu, pelas minhas boas obras,
junto com o sacrifício de Jesus e a intercessão dos santos, e uma missa depois de 7º dia, de 30º dia, eu estou no céu. Tem muita gente pensando assim. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens. A Bíblia diz, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão o quê? Por mim. E aí a gente podia ir caminhando pelo panteísmo, pelo islamismo, pelo budismo, e você vai descobrir que cada religião dessa tem o seu conceito e o seu caminho de salvação. Mas só existe 2 doutrinas básicas sobre a salvação. A primeira delas é aquela que diz que o homem pode produzir a sua salvação. Ele pode contribuir pela sua salvação, ou para a sua salvação. E a segunda delas está resumida nesse versículo. E esse versículo diz o seguinte, que a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. E que não há caminho do homem para Deus, mas só existe caminho de Deus para o homem. Nenhuma religião do mundo poderá, através dos seus rituais, através das suas práticas sociais, a partir das suas práticas alimentares, a partir das suas filosofias de vida, levarem as pessoas até Deus. O Evangelho diz que Deus é que vem a nós. E eu quero chamar a sua atenção, porque esse versículo aqui é fundamentalista xiita. Xiita. Pastor, não tem um jeito? Não tem. Eu queria. Diz assim, lê comigo de novo aí. E não, e nem o outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação exclusiva de Deus para o homem, só em Jesus. Só Jesus Cristo salva. Pastor, mas olha, eu tenho um amigo meu lá que o cara é legal. O cara tem tudo, só falta Jesus. Só falta Jesus. Eu digo para você, quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. Você diz, olha, eu sou pastor quase crente. Eu sou uma pessoa que eu vou na igreja, eu admiro. Eu sou fã de Jesus. Eu admiro Jesus, eu admiro o Evangelho, eu admiro a obra. Eu dou até umas ofertas de vez em quando. Eu vou na igreja. Preste atenção. Veja no versículo que essa salvação em Jesus, ela tem alguns detalhes que são muito importantes. Porque diz assim, e não há salvação em nenhum outro. Significa que a salvação, ela não é institucional, ela não é religiosa. Instituição, ela é o quê? Pessoal. Veja no texto que ele diz em nenhum outro, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação, ela é pessoal, a salvação, ela é individual, a salvação, ela é relacional. Não existe outro caminho, outro jeito. Então, irmãos, infelizmente, nós estamos hoje vivendo no próprio ambiente evangélico aquela ideia de que quando eu fui para a igreja,
a minha vida mudou. Como se a igreja fosse um ambiente de transformação, de bênção. E a Bíblia fala que é em Cristo que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. A Bíblia fala que em Cristo nós somos o quê? Novas criaturas. Em Cristo é que nós somos mais que vencedores. É em Cristo que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então você precisa entender que para você ser salvo, você precisa crer em Jesus, você precisa ter Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você tem que ter um compromisso relacional com Ele, de discípulo, de mestre, de servo, de senhor, de súdito, de rei. Você tem que ter Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Se você não tiver isso, você está perdido. Mas vamos pensar um pouquinho. Pastor, não dá para dar um jeito. Todas as religiões são boas, porque todos os caminhos levam a Deus. Não é assim não. Isso é um ditado que veio do Império Romano, que dizia que todos os caminhos levavam o quê? A Roma. A Bíblia fala que só há dois caminhos. Jesus diz lá em João, em Mateus capítulo 7. Há um caminho cuja porta é estreita, cujo caminho é apertado, e que conduz o quê? A vida eterna. E só há outro caminho, que a porta é larga, o caminho é espaçoso, muitos são os que entram por ela, mas esse caminho conduz o quê? A perdição, a morte eterna. A morte eterna. Mas vamos pensar um pouquinho aqui no versículo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Evangelho puro, na veia. Agora, por que nós somos tão prepotentes? Por que vocês crentes são tão audaciosos de dizer que só Jesus salva? Por que Maria não salva? Por que Allan Kardec não salva? Por que Buda não salva? Por que Joseph Smith não salva? Por que esses outros líderes religiosos, eles não salvam? Porque salvação exclusiva só em Jesus. E eu quero colocar 3 argumentos para você. O primeiro deles, eu queria que você fosse lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. João, quando escreveu esse evangelho, ele está apresentando Jesus para nós. João está fazendo uma coisa extraordinária. Ele está dizendo, gente, creia em Jesus, porque Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. E se nós crermos nele, nós temos o quê? A vida eterna. Veja, o versículo 1 diz assim, vamos ler comigo? João 1, 1 e 3, vamos lá? Primeiro evangelho, vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Presta atenção. Por que só há salvação em Jesus? Só há salvação em Jesus por causa de quem ele era. Quem ele era. Essa palavra verbo aí, ela está sendo aplicada para Jesus. Diz assim, no princípio de quê? No princípio da criação, no princípio da existência do universo. No princípio era o quê? O verbo. Ou seja, Jesus, ele pré-existe
a criação de todas as coisas. Será que Santo Expedito preexistia? São Longuinho? E Allan Kardec? O texto é claro. No princípio de todas as coisas, era Jesus. E era, que é o verbo ser. Ele já existia. Ele era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo que era? Era Deus. Por que que Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos salvar? Porque é Deus. Ele é o Deus, e veja aí no versículo 14, o que que ele vai dizer. Versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Presta atenção. Jesus, Ele era Deus, mas um Deus que se fez gente, um Deus que se fez homem. Ele era uma pessoa com duas o quê? Naturezas. Ele era verdadeiramente Deus e ele era verdadeiramente o quê? Homem. Não existe ninguém que viveu neste mundo, que pisou neste mundo, que fosse igual a Jesus. É por isso que a história está dividida entre antes de Jesus e depois de Jesus. Ele foi Deus perfeito, Ele é Deus perfeito, Ele foi homem perfeito. Ele não nasceu de um ato sexual entre o homem e a mulher. A sua natureza humana foi dada, foi gerada pelo Espírito Santo. Ele viveu sem pecar. Viveu a vida toda sem pecar. Quando ele morreu publicamente, ele morreu carregando os nossos pecados, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Sabe por que ele ressuscitou? Porque a morte não pode matar a vida. A morte não pode matar o autor da vida. Porque a vida está nele. E a vida é a luz dos homens. Eu falei hoje cedo aqui, eu vou repetir, que a coisa mais ridícula para a gente quando vai em Jerusalém é fazer aquela fila de peregrino lá no túmulo de Jesus. E a gente se emociona, a gente chora, vai com máquina fotográfica. Quando entra lá, tem uma frase: ele não está aqui. Não é ridículo isso? Você vai ver o cara que não existe. E eu queria que você entendesse isso. Jesus, Ele é diferente. Ele é diferente. Ele é Deus que se fez homem. Ele é o Deus que se fez gente. E Ele fez isso por amor a mim e a você. Ele veio aqui, a este mundo, com uma missão. Porque Deus viu a impotência do homem no pecado. E o homem não pode salvar-se a si mesmo, não pode resolver o seu problema de salvação, como nenhuma outra religião poderia resolver. Porque existia mais religiões na época de Cristo do que existe hoje. Havia mais deuses na época dos cananeus, na época em que Israel foi, do que existe hoje. Havia divindades e mais divindades, divindades locais, divindades universais. Mas ninguém poderia resolver o problema do homem. Como ninguém pode resolver o seu problema, a não ser Jesus. Jesus. Eu queria que você fosse para outro texto que está lá em Colossenses, capítulo 1. Lá no carta escrita pelo apóstolo Paulo, que escreveu justamente para a igreja de Colossos, que estava sendo influenciadas por filosofias, por ascetismo, por um monte de coisa. E Paulo vai falar sobre a excelência da pessoa de Cristo.
E a partir do versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses, o que o apóstolo Paulo vai dizer aí? Vai dizer o quê? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Se você está subsistindo aqui agora, se você está vivo aqui agora, é porque Jesus está sustentando você. Não é Allan Kardec, não é Buda, não é o incenso que você já cheirou hoje, não é o mantra, não é essa questão de encarnação e reencarnação, ter um espírito evoluído, menos evoluído, nada disso. Nada disso. É Jesus. É Jesus. Então, não há salvação em nenhum outro. Sabe por quê? Porque só Jesus é diferente de todos. Só Jesus é exclusivo. Só Jesus é o único ser que é uma pessoa com duas naturezas. Não existe mais ninguém. Mas em segundo lugar, vamos voltar lá para o texto. Vamos lá para o texto. E eu queria que você entendesse o que Pedro está colocando aqui. Ele diz, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, só há salvação em Jesus por aquilo que Ele é. Ele é Deus homem. Segundo lugar, o segundo argumento que a gente tem do ponto de vista da teologia bíblica, é que não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro poderia fazer o que Cristo fez por você. Eu não sei se você sabia disso, mas a única pessoa que morreu por você, pelos seus pecados, a única pessoa que pode lhe dar perdão de pecados é Jesus. Ainda que você goste de Allan Kardec, ainda que você goste de Gandhi, você pode ser até, como diz lá na Bahia, um filho de Gandhi. Ou você pode até ser um filho de um pai de santo, do terreiro mais evoluído. Você está perdido se não tiver Jesus. Você não está salvo. Porque ninguém fez o que Jesus fez por você. E aqui é interessante a gente observar que toda a mensagem da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, tem um único objetivo: revelar que só Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, porque só Jesus Cristo fez a obra que todo pecador precisaria para ser salvo. Ninguém pode fazer o que Cristo fez. Por exemplo, se qualquer líder religioso quisesse morrer por você, para lhe dar a você o perdão dos seus pecados, ele não poderia, porque ele naturalmente já era pecador. E como pecador, ele não poderia resolver o seu problema. Só Jesus, que era perfeito, homem perfeito e Deus perfeito, poderia fazer aquele sacrifício por você. Porque o impuro não pode purificar o impuro. Só Jesus, que é puro, que é santo, que é perfeito, pode morrer por aqueles que são imperfeitos. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Quem aqui nessa noite reconhece que é pecador, levanta a mão. Pronto. Quem acha aqui que vai
continuar pecando até na hora da morte, você vai brigar com a enfermeira da UTI. Levanta a mão. Pronto, estão perdidos. Isaías 53 diz uma coisa maravilhosa. A partir do versículo 4, diz assim: se tiver comigo, lê comigo aí. O que é que diz aí? Certamente Ele tomou-se as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos nós. Veja bem, Jesus não foi traspassado pelos seus pecados. Ele foi traspassado pelos nossos pecados. É mais ou menos o seguinte, a figura lá do Antigo Testamento, no Yom Kippur, dia da expiação, o sumo sacerdote levava 2 animais, 2 carneiros, e um era o bode para o sacrifício, o bode expiatório, e o outro era o bode para ser enviado para o deserto. O sacerdote colocava a mão sobre a cabeça daqueles 2 bodes, daqueles 2 carneiros, e fazia aquilo que na linguagem cerimonial significa a transferência do pecado. Transferência do pecado. Ou seja, aqueles bodes recebiam sobre si os pecados e as consequências dos pecados daquele que estava ofertando. O sacerdote pegava então um bode e enviava para o deserto. E a ideia é o seguinte: nós estamos mandando esses pecados para longe. O outro animal, ele era abatido, ele era sacrificado. E o sangue daquele animal era levado para dentro dos santos e era derramado na presença de Deus. Lá tinha uma peça parecida com essa, chamada ilastérion. Dentro aqui tinha um potezinho de maná, aqui dentro tinha a vara e o cajado de Abraão que havia florescido, de Arão, e aqui tinha também as tábuas da lei. Deus, quando orava lá de cima, via o pecado do povo, via a murmuração do povo, via a desobediência do povo, via a lei de Deus sendo quebrada. Quando o sacerdote lançava o sangue sobre a tampa do ilastérion, Deus, quando olhava de cima, não via mais o pecado. Ele via o pecado coberto pelo sangue. O sacerdote fazia isso, pegava um pouco do sangue, chegava e aspergia. O sacerdote era presbiteriano, não imergia, aspergia sobre a cabeça dos pecadores. E dizia assim: os seus pecados estão perdoados. Porque o castigo que nos traz a paz, quem sofreu foi o Cordeiro, que foi morto e derramou o seu sangue. Por isso que a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus, então, se entregou por mim e por você. Ele carregou os meus pecados, os seus pecados na cruz. Você não tem nenhum karma mais para pagar. Você não tem pecado que possa colocar você no inferno, condenar você, porque todos os nossos pecados foram carregados por Jesus. E eu quero dizer para você, o que está lá em João capítulo 10, eu queria que você lesse, porque Jesus não fez isso obrigado. Jesus não fez isso chateado. Jesus, quando subiu naquela cruz, quando se entregou para ser morto como oferta pelo pecado, Ele fez isso por amor. Ele amava a mim, Ele amava a você.
E por causa desse amor que Ele tem por mim e por você, Ele entregou a sua vida por mim e por você. Para que através do seu castigo, nós tivéssemos a paz hoje, o perdão, a alegria, a salvação. E eu queria que você lesse comigo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Para você não ficar pensando que Jesus Cristo foi morto porque a turma na época o prendeu, o matou como se ele fosse um mártir político. Não tem nada a ver. Jesus, ele fez uma oferta pelo pecado. Ele é o bode expiatório que morreu em nosso lugar. E veja o que ele diz aí, Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18. O que diz? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Você já pensou nisso? Eu penso nisso, eu começo a chorar, eu fico louco. Porque Jesus está dizendo assim, eu fui ali porque eu amo as minhas ovelhas. E eu quero dar a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu não vou ali obrigado pelo Pai. Eu vou ali espontaneamente. Espontaneamente. Eu quero morrer por vocês. E a Bíblia fala, Jesus vai falar em João capítulo 15, ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. O amor de Deus por mim e por você é uma coisa incompreensível, imensurável, inigualável. Ninguém tem. Buda não ama você. Siddhartha Gautama não ama você. Allan Kardec não ama você. Os demônios não amam você. Os ídolos pagãos que você adora, que você se curva, não ama você. Porque eles têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm mão, mas não apalpam. E você se torna semelhante a ele, quando você se curva diante dele, adorando ídolos pagãos, achando que esses ídolos vão resolver o seu problema. Só Jesus. Só Jesus. E eu quero terminar lendo para você o que está lá no final da carta de João, primeira epístola de João, capítulo 5. Eu queria que você ficasse de pé, para a gente ler juntos os versos 11 e 12. Lê comigo, 1 João 5, 11 e 12. O que diz? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Se você não tem Jesus, você não tem a vida de Deus. Você está perdido, você não está salvo. E se você for para a eternidade sem Jesus, você vai perecer eternamente. Agora, se só Jesus salva, porque só Jesus é Deus homem. Só Jesus salva, porque somente Ele pagou o preço da nossa redenção. Só Jesus salva, porque você não tem outra opção. Você não tem. Ele vai dizer, pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Não há outro meio de você salvar-se. Feche os seus olhos. E eu quero perguntar para você aqui nesta noite. Você nesta noite. Você que ainda não tem certeza de salvação. Você quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer que o Espírito Santo nessa noite
faça uma obra de conversão no seu coração. Você diz, pastor, eu não sei, eu não tenho força, mas eu queria que Deus nesta noite me convertesse, me regenerasse. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Levante uma das suas mãos, em nome de Jesus. Dizendo, pastor, eu quero. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem mais gente? Tome essa decisão mais importante da sua vida. Mais importante. Tem mais alguém? Senhor Deus, nós não podemos compreender o teu amor. A tua graça é incompreensível, imerecida, Pai. Nós queremos nesta noite te louvar, te agradecer, porque só Jesus é quem salva. E Ele já nos salvou. E Ele está salvando pessoas aqui nesta noite que estão erguendo as suas mãos, dizendo, eu quero ser salvo, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó Deus, faça essa obra aqui nesta noite. Que essa noite seja uma noite de alegria, de salvação, de júbilo no coração da tua igreja. Que Jesus Cristo seja o nosso encanto. Que o mundo seja o nosso desencanto. Que Jesus Cristo seja tudo para nós, tudo para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esse amor tão grande, por essa salvação tão completa e tão perfeita. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, espero que esse tempo você tenha refletido e considerado tudo isso que foi falado. Afinal de contas, é um tema super importante, porque ele fala sobre o nosso futuro, a nossa salvação e a eternidade. Bom, te espero amanhã. Até lá!